Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo de geografia. Neste vídeo nós vamos estar abordando sobre o planeta Terra, suas representações e seus movimentos. Aqui a gente vai ver quais são as formas que a gente representa o planeta Terra. Os três que a gente representa e que conhece são os mapas, o globo terrestre e as fotografias. Aqui a gente tem uma tabela resumo que ajuda bastante a gente a entender como diferencia uma forma de representação da outra. Ela parece ter bastante conteúdo, mas no entendimento ela facilita bastante, tá? Então, o mapa mundi ou planisfério, como é a representação dele? A representação da Terra é numa forma plana, num formato plano. Olha aqui, olha, por exemplo, o mapa mundi representado, tá? O globo terrestre já tem a representação como sendo uma miniatura do planeta Terra. Olha aqui, ó, por exemplo, uma miniatura do planeta Terra, inclusive na inclinação que fica o planeta Terra, tá? Depois a gente tem as fotografias. Como é essa representação? A representação é por fotos da Terra, tiradas por satélites. Satélites esses artificiais, que ficam girando ao redor do nosso planeta, tá? Porque lembra que satélite gira ao redor do planeta, tá? Pontos positivos de cada forma de apresentar o planeta Terra. Os pontos positivos do mapa mundi ou planisfério, que permite ver todo o planeta ao mesmo tempo. Olha só, eu consigo ver de ponta a ponta, de polo a polo, tá? Já o globo terrestre, o ponto positivo é que ele é o que mais se parece com o planeta Terra, né? Como a gente pôde ver aqui, tá? E as fotografias são imagens reais do planeta Terra, exatamente como ela é, tá? Como a gente viu aqui, ó, as fotografias, tá? Bom, os pontos negativos do mapa mundi é que, como eu transformei o planeta Terra, que era redondo, em uma forma plana, um formato plano, algumas áreas podem ficar diferentes, modificadas, mudadas, tá? Já no globo terrestre, não permite, essa forma de reapresentação, não permite ver todos os continentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu só consigo ver o que está aqui na frente, lá atrás eu não consigo, tá? E na parte das fotografias é porque apresentam poucos detalhes, porque a atmosfera, que é a camada de ar que protege a Terra, atrapalha a imagem, tá? Bom, nessas formas de representar o planeta Terra, nós criamos linhas imaginárias. Foram criadas linhas imaginárias, ou seja, elas não existem. Mas para que elas servem mesmo? Para ajudar a gente na localização de algumas áreas, elementos na superfície da Terra. Então foram criadas em mapas e no globo terrestre, nessas formas de reapresentar o planeta Terra. Olha aqui, ó, no globo terrestre e nos mapas, tá? Bom, e como que elas são classificadas? A gente tem aqui dois tipos de linhas imaginárias. Nós temos o círculo imaginário, que contorna toda a esfera terrestre, né, toda a bolinha, e que vai até os polos. E o principal círculo imaginário chama-se linha do Equador. Bom, esses círculos imaginários se chamam paralelos. Olha só, pessoal. Então, ele contorna todo o globo terrestre. Ele começa aqui, dá a volta lá por trás, vem aqui, tá vendo? E vai até os polos, se distribuem até os polos, tá? E o principal deles é a linha do Equador, tá? Então, são círculos imaginários que contorna, né, toda a esfera. Eles são chamados de paralelos. O principal é a linha do Equador. Já o meridiano, ele é um semicírculo, ou seja, ele é um semicírculo que vai de um polo a outra em toda a esfera terrestre. Então, olha só aqui o meridiano como ele é. Ele é um semicírculo, olha, ele vem até aqui, até aqui, ó, de um polo a outro, né? Mas tem lá o de trás que eu também tenho que contar, mas é meio círculo, tá? Então, nesse caso,
a gente chama dos semicírculos imaginários, nós chamamos de meridianos. E o principal dele é o meridiano de Greenwich, tá? Círculo imaginário se chama paralelo, o principal, linha do Equador. Semicírculo imaginário, como se chama? São os meridianos, e o principal é meridiano de Greenwich, tá? Bom, a linha do Equador divide a Terra em duas partes iguais horizontalmente, no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? Então, só para relembrar aqui vocês, ó, aqui eu fiz um desenho só para lembrar. Lembra que em algum momento a gente estudou sobre orientações? Para cima, norte, para baixo, sul, para a esquerda, oeste, para a direita, leste, tá? Então, a linha do Equador, como ela é uma linha horizontal, né, uma linha deitada, eu separo o planeta Terra no hemisfério, para cima fica o norte, para baixo fica o sul. Então, eu divido a Terra horizontalmente em dois hemisférios, norte e sul. Quem divide? Linha do Equador. O meridiano de Greenwich é uma linha vertical, em pé, né? E ela divide o hemisfério em duas partes iguais. Ela divide o hemisfério verticalmente em dois hemisférios, leste e oeste. Lembra? Esquerda, oeste, hemisfério oeste. Direita, hemisfério leste. E quem separa? O meridiano de Greenwich. Olha aqui, olha, tá? O meridiano de Greenwich e aqui a linha do Equador, tá bom? Muito bem. Vamos estar dando agora uma olhadinha em alguns locais que passam essas linhas imaginárias. No Brasil, a gente tem no Amapá, né? No estado do Amapá, se chama Marco Zero. Ela representa a linha do Equador. Já no Reino Unido, que é na Inglaterra, a gente tem na região de Greenwich o Observatório Real, que representa o meridiano de Greenwich. Bom, a Terra... Antes de falar da Terra, queria só mostrar a fotinho aqui, desculpa que eu esqueci de mostrar. O Marco Zero, que passa a linha do Equador, no Brasil, tá? E aqui, ó, o Observatório Real, que fica em Greenwich mesmo, na Inglaterra, tá? Que passa o meridiano de Greenwich, tá bom? Bom, vamos estar falando agora sobre o planeta Terra, mais especificamente sobre como ela se posiciona, o planeta Terra, tá? A Terra é o terceiro planeta no sistema solar. Lembra que a gente estudou lá e viu no vídeo sobre o sistema solar? Muito bem. O posicionamento dela em relação à órbita é inclinado e diagonal. Então, assim, ó, se a gente for ver hoje, a gente representa o planeta Terra desta forma, tá vendo? Ela é totalmente direitinha, na vertical, só que ela é inclinada, ela é deitada, tá? Fica um pouco na diagonal. Então, o posicionamento da Terra em relação à órbita é inclinado. E não é perfeito o planeta Terra, tem achatamentos no polo, ela é achatadinha, tá? E gira ao redor do Sol como os outros planetas, tá? Bom, o planeta Terra realiza dois grandes movimentos, o de rotação e o de translação. Vamos entender a diferença entre eles? Olha só, a rotação é quando eu tenho um movimento feito pela Terra em torno de si mesma. Ela fica girando sozinha. Sabe uma bolinha que fica girando sozinha? Então, olha só, aqui eu tenho uma representação, tá vendo? Ó, ela fica girando. Uma hora tá aparecendo esse continente, outra hora tá aparecendo esses outros continentes, porque ela tá girando como um peão, tá? E a translação é um movimento feito pela Terra ao redor do Sol. É uma órbita que a gente faz, né, ao redor do Sol. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho a órbita, né? Então, aqui no movimento de translação, ó, a Terra vai girando ao redor do Sol, em torno do Sol, tá? Então, a rotação é o movimento feito pela Terra em torno de si mesma. Lembra do peão que eu giro sozinho, ele gira sozinho? Igual. A translação já é um movimento feito da Terra, pela Terra, né? Movimento feito da Terra ao redor do Sol, né?
E aí, quais são as diferenças do movimento de rotação e translação, além dessa definição? Rotação, movimento feito pela Terra em torno de si mesma. Translação, movimento feito pela Terra ao redor do Sol. Qual é o outro? A rotação dura 24 horas, ou seja, um dia. E a duração da translação são 365 dias mais 6 horas. Praticamente um ano, cerca de um ano, tá? A rotação dá origem aos dias e à noite. Como ela fica girando sozinha, ó, por vezes são esses continentes que estão de frente para o Sol. Por vezes, como ela está girando, esses outros continentes aqui, ó, é que ficam ao redor do Sol, tá vendo? Então, os que ficam de frente para o Sol é dia, atrás, noite. Tá girando, girou, esses outros continentes ficaram de dia e os que eram de dia ficaram de noite. Então, na rotação dá origem aos dias e na translação eu dou origem às estações do ano, que quais são? 4: primavera, verão, outono e inverno. Olha só aqui, ó, eu tenho a primavera, né? Primavera, verão, outono, inverno, dependendo de onde passam determinados continentes, tá? Então, a data de início das estações do ano pode variar de um ano para outro e também de acordo com o lugar, tá? Bom, entendendo já essas diferenças, que a rotação dura 24 horas, que é um dia, a translação 365 dias e 6 horas, cerca de um ano, que a rotação dá origem aos dias e às noites, e que a translação dá origem às estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno, que a rotação é um movimento feito pela Terra em torno de si mesmo, que a translação é um movimento feito da Terra ao redor do Sol. A gente tem que as regiões mais próximas à linha do Equador são as mais quentes, ou seja, a cada 3 meses ao longo do ano mudam as condições climáticas e a duração do dia e da noite, devido à incidência de raios solares, tá? Por que as regiões do Equador são as mais quentes? Porque na bolinha, se a gente for ver, ó, na bolinha aqui, ó, aqui é a parte mais gordinha da bolinha, não é? Aqui tá a linha do Equador, ó. Então, aqui é o que fica mais próximo, tá vendo? Do Sol. Essa aqui é a parte que tá mais afastada da bolinha, da esfera. Então, ela sente mais frio e quanto mais vai mais distante, mais frio fica, tá? Rotação e translação, portanto, são movimentos que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, no ano bissexto, né, vamos entender como é que funciona. O ano bissexto, ele acontece porque no movimento da translação que a gente viu, a gente tem que a translação leva 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, 6 vezes 4, eu tenho 24 horas a mais, ou seja, um dia. Portanto, a cada 4 anos, eu tenho um dia a mais. E esse um dia a mais eu acrescento em fevereiro. É isso que me dá o nome de ano bissexto. Então, o que seria o ano bissexto? É que a cada 4 anos eu tenho um dia a mais. Então, exemplo, 1996, somo mais 4 anos, 2000. 2000 eu vou ter ano bissexto. Somo mais 4 anos, e aí em 2004 eu vou ter mais um ano bissexto, vai ser um ano bissexto. E assim por diante. Ou seja, o último que a gente teve foi em 2016. Soma mais 4 anos, 2020, tá bom? Vamos entender agora um pouquinho aqui sobre as zonas temperadas, aonde elas estão relacionadas, tá? Antes de falar sobre as zonas temperadas, eu só queria mostrar aqui, ó, que o fevereiro, ele adiciona aqui um dia a mais. Ele tem 28 dias, a gente adicionou um dia que aí fica sendo 29. Então, no ano bissexto, sempre eu coloco um dia a mais no mês de fevereiro e ao invés de ele ter 28, ele tem 29, tá? Sobre as zonas temperadas, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tema. São zonas que estão relacionadas com o movimento da translação, ou seja, com as estações climáticas ao longo do ano. Então, a gente tem que nas extremidades, né, eu tenho a zona polar ártica e a zona polar antártica, porque não é aqui para baixo que fica a Antártida, né? Zona polar antártica e para cima, zona polar ártica. Bom, ou círculo polar ártico e círculo polar antártico, porque a gente está falando de círculos imaginários, tá bom?
o círculo imaginário aqui, ó, por exemplo, eu tenho a linha do Equador, tá? Nas zonas temperadas, que é as que vem, depois entre a zona tropical e as zonas polares, essas zonas temperadas tem a norte, que para cima é norte, para baixo é sul. Essas linhas se chamam Trópico de Câncer, aqui para cima próximo à zona polar ártica, e aqui na zona polar antártica eu tenho, depois que eu passo pela zona temperada sul, eu tenho o Trópico de Capricórnio. E nessas duas regiões aqui, que são o miolo, que fica aqui próximo à linha do Equador, eu tenho as zonas tropicais. E essas linhas aqui se chamam Trópico de Câncer, que fica acima, e o Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Portanto, para que servem essas zonas? Vamos entender? As zonas polares é onde eu tenho as temperaturas mais frias, inclusive no verão, porque elas estão mais próximas aos polos, tá? Já nas zonas temperadas, eu tenho as estações que apresentam praticamente todas as características e com maior precisão climática, tá? Já nas zonas tropicais, os invernos não são tão rigorosos. A região é mais quente. Por quê? Lembra que a gente viu na curvatura? É o que fica mais próximo ao Sol, tá bom? Bom, as estações do ano não acontecem da mesma forma em todos os lugares do planeta, porque os raios solares não atingem todos os lugares com a mesma intensidade. E vamos falar por último aqui sobre o Brasil. Se eu tivesse que colocar aqui, ó, a linha do Equador e a linha do meridiano, olha só, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Olha ele aqui, ó, para baixo, quando eu comparo na linha do Equador, que divide norte e sul. E aí, quando eu olho pela linha do meridiano, de Greenwich, eu vejo que o Brasil está situado totalmente no hemisfério oeste, para a esquerda. Então, o Brasil está à esquerda, no meridiano, que é o hemisfério oeste, e está para baixo na linha do Equador, que é o hemisfério sul. Aqui, ó, pessoal, eu tenho exemplos das estações